Olá, boa noite. O Câmara Debate de hoje fala sobre exploração do trabalho infantil. Atualmente vivem no Brasil cerca de 60 milhões de crianças e adolescentes. O programa de hoje debate as principais dificuldades e de que maneira podemos enfrentar esses problemas e garantir que essa parcela da população esteja protegida. Aqui com a gente, o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas Araruna. O Câmara Debate está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. O senhor também, doutor Eduardo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui. Queria começar falando de exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente está no período da Copa do Mundo. É um período mais propício para isso acontecer? O MPT precisa estar aí atento a isso? E é muito preocupante, na verdade. O país ele já tem uma imagem perante o exterior de mulheres extremamente sensuais, mas lamentavelmente fáceis e compráveis, o que é uma imagem falsa, mas que vem sendo alimentada. E a partir do momento em que você tem um mega evento como a Copa do Mundo e que há uma atratividade enorme de uma quantidade razoável de estrangeiros para cá, essas pessoas vêm, obviamente, alguma delas, com a intenção do turismo sexual. E dentro desse turismo sexual, lamentavelmente, uma fatia significativa envolve crianças e adolescentes. Só para se ter uma ideia, na Copa do Mundo da África do Sul, houve um registro lamentável de 60 mil crianças sexualmente exploradas durante o evento. Então, a gente tem tentado minimizar as consequências desse maldito turismo sexual que acaba assolando o Brasil inteiro, mas eu acho que o governo brasileiro ele não se preparou adequadamente para o enfrentamento do problema. Há algum registro já aqui A gente está entre duas sedes, né? A nossa capital está entre duas capitais que recebem jogos. Há algum registro aqui em João Pessoa? Bom, nós já temos algumas denúncias feitas pelo Disque 100 que estão em apuração. Agora, o que eu temo é que não haja a denúncia feita pela população como nós gostaríamos. E, paralelamente à questão da denúncia, eu acho que deveria ter havido uma capacitação da polícia, uma capacitação de conselheiros tutelares para trabalharem durante a Copa. E não houve, de fato, essa preocupação por parte do governo federal, seja do governo dos estados federados. E aí o que é que acontece? Nós temos um aparato público hoje, ao meu ver, despreparado para um problema dessa natureza em face de um mega evento como é a Copa do Mundo. Então, ainda que a população denuncie e ainda que a denúncia seja em massa, eu vejo um poder público sucateado e não capacitado para enfrentar a exploração sexual na sua vertente internacional. Como resolver isso, doutor? De imediato, como correr atrás desse prejuízo de não estarmos capacitados, como o senhor falou, e para outros eventos, para outros grandes eventos como a Copa do Mundo, como resolver isso? Bom, quanto à Copa do Mundo, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Fizemos uma campanha de conscientização, estamos pedindo à população que participe, seja nossa parceira nessa luta e denuncie, procure a Delegacia de Polícia, o Disque 100, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Trabalho, o que de fato de denúncia bater nas procuradorias ou nas promotorias, tenho certeza que se procurará apurar da melhor forma possível. Agora, o sistema como um todo, ele é ineficiente e, na verdade, é uma desconexão entre as diversas autoridades com competência concorrente para apurar o problema. Então, eu acho que, lamentavelmente, nós vamos ter um resultado desagradável no final da Copa no que se refere a números ligados ao turismo sexual ou à exploração sexual através do turismo. Isso, pelo menos, que nos sirva como exemplo e lição para quando vierem as Olimpíadas, que é outro mega evento que também trará consequências semelhantes no que se refere à exploração sexual através do turismo. O governo brasileiro ele teve tempo de sobra para se preparar desde a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo e, na verdade, houve um descaso completo. Toda a prioridade foi na construção dos estádios, não é? Que muitos terminaram no apagar das luzes, no início praticamente das festividades da Copa, e se acabou de se esquecendo da dignidade da criança e do adolescente. A gente tem um vídeo, inclusive, da campanha preparada para a Copa do Mundo. Vamos assistir esse vídeo e a gente volta comentando. Tá chegando o momento que a gente sempre esperou. Nós não podemos perder essa oportunidade.
É por isso que eu não quero ver ninguém fazendo corpo mole, entendeu? É pra ir pra cima deles, chegar junto. Vocês têm que entender que vocês estão aqui pra se entregar de verdade. Vamos lá, a hora é essa! Cadê o sorriso, menina? Vai, bonita! Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie. Tá aí, reforçar ali o Disque 100. Agora a gente vê, às vezes, doutor Eduardo, uma resistência, talvez, da população em querer denunciar, em querer se envolver com o assunto que muitas vezes a pessoa considera que não é problema meu. A garantia do anonimato, a segurança para a população, para um cidadão que quer denunciar um caso desse? A identidade do denunciante é extremamente preservada, não há nenhuma exposição, nós temos um cuidado redobrado quanto a isso. Agora, existe também uma questão cultural que é preciso que seja dita. Por exemplo, no interior do estado, meninas são prostituídas, são sexualmente exploradas na pracinha, em frente à delegacia, em frente à igreja, em frente à prefeitura. Nós temos ainda, em muitos rincões do Brasil, aquela mentalidade um pouco escravocrata, adultocêntrica, de que criança pobre, adolescente pobre, é a prostituta, é a marginal, quando, na verdade, é a verdadeira vítima de um Estado omisso, adultocêntrico, machista, preconceituoso. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Na verdade, nós não estamos mais na época do Brasil colônia, quando o senhor de engenho invadia as senzalas e violentava a negrinha virgem. Acho que a época deveria ser outra, e essa mentalidade, ainda que um formato um pouco alterado, mas ela permanece em muita gente que vê a menina explorada sexualmente como uma prostituta, como sinônimo de marginal. Então, isso precisa ser mudado, as pessoas precisam entender que a exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime hoje hediondo, gravíssimo e que precisa ser denunciado. A Constituição diz que é dever da sociedade, da família e do Estado proteger a criança. Então, a gente conta com a participação de todos nessa luta. O senhor falou aí em crime hediondo, isso foi recente, né? Acho que mês passado a presidente Dilma tornou a exploração sexual de crianças e adolescentes crime hediondo. Isso vem somar, o senhor acredita, nessa luta? Depende. Somará se a sociedade, de fato, tornar a lei eficaz. Nós temos inúmeras leis que não são eficazes. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não está sendo vivenciado na sua íntegra. Tanto que nós encontramos crianças trabalhando no narcotráfico, nós encontramos crianças abandonadas nas ruas, nós encontramos conselhos tutelares que não funcionam. Então, se a sociedade não cobrar do poder público uma postura austera e prioritária, como aliás manda a Constituição, nada vai mudar. É preciso que haja a denúncia, é preciso que haja a postura do Ministério Público de provocar o Poder Judiciário e a condenação. Se isso não acontecer, nós teremos só um nomezinho, crime hediondo, nada mais. Um dos problemas do Brasil, que até nem falei, mas é importante que seja ressaltado, é a impunidade. Não é? Nós temos um tempo desse atrás, até provocou muitos protestos, o Superior Tribunal de Justiça absolveu uma personalidade aí do esporte, que comprou sexo com um adolescente de 14 anos, um crime, agora crime hediondo, e, na verdade, o argumento do ministro relator foi de que, como a menina não era mais virgem, então ela já estava corrompida, ela aceitou a situação e não tinha que se falar em crime. Ora, esse é o tipo de mentalidade que nós não queremos ter no povo brasileiro, e veio do próprio poder público. Então, a gente precisa também de uma mudança de mentalidade, de um movimento de contracultura. Por isso que nós estamos batendo tanto na questão das campanhas. A população precisa acordar e entender que nós estamos comprometendo o nosso próprio futuro, cada vez que uma criança é sexualmente explorada. Nossas leis são poucas ou são falhas a esse respeito? Não, pelo menos no que se refere à proteção da criança e do adolescente, nós temos um diploma legal de ótima qualidade, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o problema do Brasil não é a ausência de leis. O problema do Brasil é que as leis elas se tornam alegóricas. Elas se tornam, na verdade, um mero texto sem nenhuma vivência. E aí o que é que acontece? Letra morta. Esse é o problema do país.
Então, se o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou até vou mais além, se a nossa Constituição Federal fosse cumprida da forma como está lá, nós teríamos um país de primeiríssimo mundo. O problema é que, no Brasil, as próprias autoridades públicas fazem pouco caso da lei. Se elas se dão ao deleite de fazer pouco caso da lei, imagine a população que não é do setor público. Então, na verdade, há um descaso no que se refere. Nós temos inúmeras leis inefetivas no Brasil exatamente por causa dessa cultura do jeitinho brasileiro, que nada mais é do que burlar a lei para perseguir algum tipo de vantagem. Então, isso precisa mudar. E falando de leis, manter relação sexual com menor de idade se enquadra em algum crime? É ilegal isso? Bom, depende das circunstâncias e depende do grau da idade do adolescente. Se for adolescente abaixo de 14 anos, aí, dependendo das circunstâncias, pode se enquadrar em vários delitos previstos tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Havendo consentimento e sendo de maior idade, sem situação de idade acima de 16 anos, sem situação de exploração, aí poderá não configurar crime. Ok, doutor, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa. Logo depois do intervalo, então, a gente volta falando de outras formas de exploração do trabalho infantil. Até já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. A Câmara Debate está de volta, hoje recebendo o Procurador do Trabalho, Eduardo Varandas Araruna. Doutor Eduardo, a gente vinha falando no primeiro bloco de exploração sexual infantil, partindo ainda de exploração, é uma realidade o tráfico internacional de pessoas? Eu acho que esse debate ficou mais intenso no Brasil de um ano para cá, quando a novela da Glória Pérez falou sobre isso, mas muita gente ainda acredita que é coisa de ficção, que não está perto da gente. Há registros, de fato, disso acontecendo aqui perto da gente? Há registro de inúmeros fatos no Brasil, alguns estados mais vulneráveis, outros menos, mas quase todas as unidades da federação sofrem com a problemática do tráfico internacional de seres humanos. Inclusive, a nível internacional, é uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Na verdade, é a segunda, só perdendo para o tráfico internacional de drogas. Então, a situação é preocupante e real. Nós tivemos, por exemplo, aqui na Paraíba, perto da região de Araçagi, tráfico internacional de travestis.
Meninos com 18 anos eram transformados em travestis e eram traficados para a Itália, para lá venderem seus corpos e trabalharem como escravos do sexo. Esse processo ainda está em andamento na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, mas foi devidamente apurado pela Polícia Federal e é uma realidade. E fora os casos que não nos chegam, porque, lamentavelmente, no Brasil, sem nenhum desmerecimento a profissional do sexo, que merece, inclusive, nosso respeito enquanto profissional, mas uma professora do ensino público fundamental ganha menos do que uma prostituta. Então, a partir dessa situação de vulnerabilidade econômica de algumas profissões no mercado de trabalho brasileiro, muitas pessoas se sentem atraídas pelo mercado do sexo fora do Brasil. E aí são muitas vezes enganadas com propostas promissoras, com uma remuneração que não vai corresponder à verdade, chegam no país destino, têm seus passaportes capturados e passam a trabalhar como escravas do sexo. Nesse caso específico de Araçagi, por exemplo, tem um relato de uma travesti que a cafetina achou que sua forma física não estava tão atraente e injetou silicone caseiro no seu corpo e ela teve que ir trabalhar com o silicone escorrendo por dentro do corpo e sofrendo dores insuportáveis. Então, quer dizer, é um crime contra a humanidade e que muitas vezes a gente não está perto porque ocorre nos porões da cidade. Um dia desse eu estava conversando com uma jornalista e aqueles profissionais do sexo que ficam à beira-mar estavam sendo assediados por uma pessoa que estava prometendo exatamente uma viagem para o exterior, uma cirurgia plástica para tornar o corpo mais atraente. Quer dizer, eu acho que o poder público também precisa se despir de preconceitos e investigar a fundo essas questões. Eu acho que nós estamos muito ligados ainda àqueles delitos tradicionais, como o homicídio, e se esquecendo de alguns delitos que vêm com a modernidade, como o tráfico internacional de seres humanos, tão graves quanto os delitos tradicionais e, às vezes, em bem maior quantidade. Atinge crianças e adolescentes também ou é menos frequente? É menos frequente pela dificuldade de trasladar uma criança ou adolescente de um país para o outro. Precisaria da permissão do representante legal, ter-se-ia que recorrer ao Poder Judiciário e fica mais difícil, de fato, por causa da burocracia. Mas acontece com adultos e é uma situação gravíssima. Doutor Eduardo, para a gente passar para outros tipos de exploração do trabalho infantil, primeiro eu queria entender o que caracteriza o trabalho infantil? É a idade, é a carga sobre essa criança? Não, primeiro é a idade. A Constituição proíbe, na verdade, o trabalho efetivo de menores em qualquer atividade e de 16 a 18 anos é permitido o trabalho, exceto trabalho perigoso, penoso e insalubre. Então, os limites são os limites constitucionais e o critério escolhido foi a idade. O senhor falou em idade aí, seria o que se chama de menor aprendiz, o que é permitido? É o que é permitido, mas após os 14 anos. Após os 14. Isso. Abaixo de 16 só pode na condição de aprendiz. De 14 a 16 pode só como aprendiz, que não é considerado trabalho, mas uma aprendizagem. Portanto, abaixo de 16 não pode nenhuma forma de trabalho. De 16 a 18 anos é possível o trabalho, exceto o trabalho noturno, perigoso, insalubre ou incompatível com a formação do adolescente. E acima de 18 anos, a pessoa tem plena capacidade laboral. Eu vou exemplificar aqui, doutor, a gente escuta muito, eu acho, quando a gente fala desse assunto, mães e pais que dizem que precisam levar o filho pequeno, a criança, para a feira ou para o roçado, para alguma situação, alegando que não tem com que a criança ficar e que ela estaria exposta a mais riscos se ficassem sozinha ou com um vizinho. A gente tem esse pensamento, eu acredito, ainda na nossa sociedade. Como é que faz para encarar se aquilo está sendo uma exploração daquela criança por ela estar acompanhando a mãe na feira, por ela estar acompanhando o pai no roçado? Olha, o ambiente laboral, em tese, é impróprio para uma criança, principalmente na zona rural, porque ela fica exposta à incidência dos raios ultravioletas e uma série de riscos, portanto, não é compatível. O trabalho se dá quando a criança ela faz alguma atividade dentro do trabalho. Se ela ajuda a mãe na feira, ela está trabalhando, isso vai de encontro à Constituição Federal. Já está ilegal. Já está ilegal.
Se vai com o pai no roçado e vai fazer alguma prática rural, agrícola, seja lá o que for, também vai estar trabalhando. É preciso, na verdade, se eliminar aquela mentalidade que eu chamo de apologia da miséria. O que é isso? Se diz muito nos meios sociais assim, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Certamente você já deve ter ouvido Sem essa dúvida. fala. Essa frase, obviamente, quando se é dita, só se aplica à criança pobre. Para a criança de classe média, nós temos escola, nós temos lazer, nós temos tempo para o dever de casa, nós temos atividade extra-classe, ou seja, todas as atividades necessárias à formação de um ser humano na infância e na adolescência. Para a criança pobre, então, só tem o trabalho lesivo. Foi feita uma pesquisa no Carandiru, antes de ser extinto o presídio, e 90% daqueles apenados trabalharam enquanto crianças e adolescentes. Uma criança que está no roçado ao lado do pai, ela está perdendo horas de estudo extra-classe, possivelmente não vai ter como frequentar a escola adequadamente, ou ainda que frequentando, vai estar cansada, porque passa a tarde ou o turno livre, que seja, junto com um familiar, num ambiente impróprio. Então, isso precisa ser repensado. Quando a Constituição, na verdade, proíbe o trabalho infantil, ela não o faz por uma simples vontade do legislador. É com base em pesquisas internacionais e com base nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Exatamente, que avaliou quais as idades apropriadas para que o ser humano seja inserido no mercado de trabalho. Então, quando nós tiramos uma criança da escola e colocamos no trabalho, nós estamos comprometendo o futuro dessa criança. Essa criança, ao se tornar adulto, ela se tornará um adulto desqualificado para o mercado, porque ela não estudou e não aprendeu uma profissão, ela não se preparou para o mercado de trabalho competitivo do século XXI, portanto, vai ter seu futuro comprometido. Então, o ciclo vicioso, eu trabalhei enquanto criança, meus filhos vão trabalhar enquanto criança, mas nenhum de nós da família conseguirá um emprego adequado, porque não houve capacitação profissional, não houve dedicação ao estudo. Fora que se perde o aspecto lúdico da infância, da brincadeira, que isso é muito importante psicologicamente para um ser humano que está se formando. Então, eu acho um aspecto gravíssimo da sociedade se achar que criança pode trabalhar. Essa mentalidade tem que acabar. Isso é uma forma, na verdade, de não se cobrar do poder público as políticas públicas necessárias para investir na escola pública, na dupla jornada, em atividades artísticas na escola, em atividades esportivas na escola, além do currículo tradicional que é feito nas escolas. Então, isso precisa de fato mudar. Eu acho que um país que não cuida da sua criança, ele não deve ser nem chamado de nação, muito mais de um Estado democrático de direito, como o Brasil pretende ser um dia. A gente vê aí que o problema é bem mais profundo, né? Porque certamente o pai que está levando o filho para o roçado, talvez não tenha uma escola em tempo integral lá na cidade dele, talvez não tenha uma opção para ele deixar essa criança. Quer dizer, há uma necessidade da integridade dos setores de educação, de saúde. O senhor vê que o Brasil caminha para isso? Há uma boa relação entre os diversos setores? Bom, é dever do Ministério Público que todos os seus ramos cobrar essa integralidade, como você bem falou, da proteção à criança e ao adolescente. O problema que eu acho é que no Brasil a questão pública ela é vista com certo menoscabo pelos próprios administradores. Se você for fazer um balanço nas escolas públicas estaduais e municipais, você verá que existe não só problemas estruturais, físicos mesmo, como também questões de falta de capacitação dos professores, baixa remuneração. Na outra questão do tráfico internacional de seres humanos, eu estava dizendo que uma prostituta ganha mais do que uma professora do ensino público fundamental. Ora, um professor mal remunerado, ele naturalmente estará desmotivado a dar aula. Ele não terá sequer condição de comprar o material para sua atualização didático-pedagógica. Então, quer dizer, é um problema muito sério. Enquanto que países como o Japão, por exemplo, um único profissional é dito lá, um ditado popular, que o imperador presta reverência, baixa a cabeça, é a um professor. No Brasil, o professor é desqualificado, é mal treinado, mal remunerado.
Então, dentro dessa estrutura toda, fica muito difícil o Ministério Público exigir todos os direitos que a criança e o adolescente fazem jus. Eu queria outra definição do senhor também, doutor Eduardo, é trabalho escravo. Como é que a gente caracteriza se uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto está trabalhando em regime escravo? Bom, a primeira característica do trabalho escravo é a situação degradante, né? Situação de degradação, uma situação indigna de trabalho. Então, assim, jornadas de trabalho exaustivas, 14, 15 horas diárias de trabalho. Outra característica, além da questão da situação degradante, é a diminuição da liberdade, da autodeterminação do trabalhador no ambiente de trabalho. Um caso muito comum é o da servidão por dívidas, por exemplo. Acontece muito no tráfico interno de trabalhadores. Um trabalhador da Paraíba é levado para trabalhar numa fazenda lá no Maranhão. E a fazenda é distante, então o próprio empregador vende os meios de manutenção do empregado, alimentação, vestuário, e eles vendem com valores superfaturados. Então, o salário do empregado nunca dá para pagar completamente o que ele adquire. Então, ele fica escravo da dívida. Essa é outra característica, é a diminuição da liberdade do empregado dentro da relação de trabalho, por diversas circunstâncias. Não necessariamente como na época do Brasil colônia, a escravidão tradicional, onde havia correntes, havia penalidades físicas, mas muitas vezes outros meios que cesseiam total ou parcialmente a liberdade do empregado no âmbito da relação de trabalho. Ele não pode sair da fazenda porque não tem meios, não tem transporte, ele está confinado, ele está em alojamento precário, a alimentação é imprópria para o consumo. Nós já pegamos casos de trabalhadores com lepra trabalhando, bebendo água imunda em açudes, passando fome. Então, toda essa conjuntura de desrespeito à dignidade do ser humano, as jornadas exaustivas, a situação degradante, a servidão por dívida que caracterizam o trabalho escravo moderno. Há registros próximos de nós, aqui na Paraíba mesmo, e como é que se age com essas pessoas que estão fazendo isso com outros seres humanos? Bom, a Paraíba não é exatamente um estado escravocrata. Nós temos pontos, focos de evidência de trabalho escravo, mas logo são debelados. Mas isso não é porque o poder público aqui seja eficiente. É porque o trabalho escravo, ele normalmente acontece em estados economicamente mais desenvolvidos. Seja no agrobusiness, como por exemplo Goiás, em grandes fazendas no Pará, ou, por exemplo, São Paulo, capital, o trabalho escravo de peruanos e bolivianos nas fábricas de confecções, inclusive para grandes marcas internacionais. Então, como a Paraíba não é um estado economicamente, pelo menos não se encontra no ápice do desenvolvimento a nível de Brasil, nós somos mais exportadores de escravos, ou seja, muitos trabalhadores aqui são aliciados para trabalharem como escravos em fazendas na região centro-oeste e na região norte do país. E a gente tem entrado em contato com outras procuradorias regionais do trabalho, desses estados receptores, já que nós somos emissores, para que eventualmente, antes mesmo de configurar o regime de escravidão, assim que o trabalhador chega, eles já sejam resgatados e retornados ao estado de origem. A gente está quase precisando encerrar, doutor Eduardo. Queria que o senhor reforçasse a importância da população se envolver nessa luta e os meios que a população pode colaborar. Olha, eu acho que não existe Estado sem povo. Então, tudo que nós fazemos é para a população, em benefício da população. Se ela própria não exercer os seus direitos, não exercer a sua cidadania, não adianta Ministério Público, não adianta Câmara de Vereadores, não adianta Poder Executivo, não adianta nada. Então, eu gostaria de pedir aos cidadãos que, de fato, denunciassem. E, mais do que isso, que passassem a ser parceiros, que fiscalizassem o promotor que não denuncia, o procurador que não denuncia, o juiz que não julga, o policial que não investiga. Nós temos diversos órgãos no Estado Democrático de Direito para melhorar os horizontes. E eu só espero que esses horizontes venham. As denúncias podem ser feitas por telefone, pelo site da Procuradoria, pelo Disque 100, está na internet e hoje a informação é muito acessível, não há desculpa para não denunciar. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado pela presença aqui hoje. Estamos sempre de portas abertas aqui para o senhor. Nós que agradecemos, conte conosco sempre. Obrigado.
O Câmara Debate de hoje termina aqui. E com esta edição, nós damos uma pausa no nosso programa ao vivo durante todo o recesso parlamentar. Neste período, estaremos preparando as novidades para o retorno da programação inédita. E você assiste ao que melhor passou na tela da TV Câmara durante os últimos meses. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até a volta. Olá, Câmara Jovem está no ar. Hoje aqui com a gente uma jovem empreendedora que tem arrasado na internet.